Imagine um último grito, não de dor, mas de incompreensão. Um som rasgado que se dissolveu no vazio glacial do Atlântico Norte em 5 de dezembro de 1872. É a última coisa discernível de um registro fonográfico corroído, catalogado como Arquivo Delta 07, recuperado décadas depois de uma sonda abissal. Não há palavras, apenas a essência de um terror primordial. Esta é a reverberação final de uma tripulação que simplesmente desapareceu. Não houve naufrágio, não houve destroços. Apenas um navio fantasma, o bergantim Brig Mary Celeste, encontrado à deriva, imaculado, com suas velas ainda parcialmente içadas, uma chaleira de café ainda quente sobre o fogão e um mistério tão profundo quanto o oceano que o engoliu. O que aconteceu com o capitão Benjamin S. Briggs, sua família e seus 7 homens de ferro? A versão oficial sussurra motim ou pirataria. A verdade, porém, é um pesadelo cósmico rastejando das profundezas. Para compreender a magnitude desta tragédia náutica, devemos recuar no tempo para o ano de 1872. O Atlântico Norte, vasto e impiedoso, era a principal artéria comercial do mundo, um tapete azul de rotas marítimas que conectavam continentes. Era um período de transição, onde a era dos grandes veleiros ainda reinava, mas os vapores já começavam a disputar espaço. A navegação era uma ciência precisa, mas também uma arte, dependendo da habilidade e da experiência dos capitães e suas tripulações. As embarcações como o Mary Celeste eram os motores da economia global, transportando mercadorias essenciais e, por vezes, segredos indizíveis. Em 5 de novembro de 1872, o Mary Celeste partiu de Staten Island, Nova York, com destino a Gênova, Itália. Seu carregamento consistia em 1.701 barris de álcool bruto, um produto inflamável e de alto valor, avaliado em $35 mil da época, o equivalente a $800 mil atuais. A rota era bem estabelecida, as previsões meteorológicas indicavam uma travessia rotineira, e a embarcação estava em perfeitas condições de navegabilidade. Nenhuma tempestade de proporções apocalípticas foi registrada nas semanas que se seguiram à sua partida, nem relatórios de confrontos piratas ou motins em embarcações vizinhas. O Mary Celeste era, em todos os ângulos, predestinado ao sucesso, não à lenda. O Mary Celeste não era um navio qualquer. Construído em 1861 em Spencer's Island, Nova Escócia, originalmente batizado de Amazon, era um bergantim Brig de 282 toneladas brutas, medindo 31 metros de comprimento por 7,8 metros de boca. Sua construção robusta e manutenção meticulosa garantiam sua reputação de embarcação segura e confiável. Equipado com 3 mastros e uma combinação de velas quadradas e latinas, o Mary Celeste atingia velocidades consideráveis em condições favoráveis. A bordo, o comando era do capitão Benjamin Spooner Briggs, 37 anos, nascido em linhagem de marinheiros de Plymouth County, Massachusetts. Briggs era conhecido por sua devoção metodista, sua sobriedade inabalável e sua experiência náutica exemplar. Com ele, viajavam sua esposa, Sarah Elizabeth Briggs, de 31 anos, e sua filha de 2 anos, Sophia Matilda Briggs. A presença da família no mar era um testemunho da confiança de Briggs na segurança de sua embarcação. A tripulação, composta por 7 homens, era igualmente exemplar. O imediato Albert G. Richardson era um veterano com anos de serviço. Os marinheiros alemães, irmãos Volkert e Bos Lorenzen, reconhecidos por sua força e disciplina. O cozinheiro Edward W. Head era um canadense experiente. Os outros 3 marinheiros, Arian Martens, de nacionalidade holandesa, e os dinamarqueses Carl e Johan, completavam um grupo coeso e respeitador das ordens. Todos eram marinheiros experientes, forjados pelas implacáveis condições do Atlântico, homens cuja racionalidade e pragmatismo eram tão inabaláveis quanto o aço de seus navios. Registros do Porto de Nova York, recuperados de arquivo da Marinha Mercante dos Euriua, em 1903, confirmam a ficha impecável de todos a bordo, sem histórico de insubordinação, conflitos ou problemas mentais que levassem a motim. Este canal revela os segredos mais sombrios dos mares.
Histórias que as autoridades marítimas tentaram enterrar. Se você tem coragem de descobrir a verdade por trás dos mistérios náuticos mais aterrorizantes, inscreva-se agora e ative as notificações. Nos comentários, conte de onde você está assistindo. Você pode estar mais próximo desses mistérios do que imagina. O primeiro relatório oficial de anomalia, de acordo com documentos da Lloyd's of London, datados de janeiro de 1873, não veio do Mary Celeste, mas da ausência dele. O navio deveria ter chegado a Gênova no final de novembro ou início de dezembro. Sua ausência inicial foi atribuída a ventos desfavoráveis ou atrasos comuns da época. No entanto, a documentação recuperada de diário de bordo do Dei Gratia, bergantim brig britânico de David Morehouse, oferece um vislumbre perturbador do ocorrido. Em 25 de novembro de 1872, o Dei Gratia encontrou-se com o Mary Celeste em um ponto do Atlântico Norte, a aproximadamente 400 milhas a leste dos Açores. Ambos os capitães, velhos amigos, trocaram saudações e verificaram suas posições. O relato de Morehouse, detalhado em seu diário pessoal, encontrado em cofre familiar e analisado em 1957 por pesquisadores da Divisão de Pesquisa Oceânica da Marinha Real Britânica, descreve troca de sinais de rotina, nada incomum, mas foi nos dias que se seguiram a este encontro que a anomalia se manifestou. O registro subsequente no diário de Morehouse, de 1º de dezembro de 1872, é sucinto, mas arrepiante. Silêncio antinatural. Nenhuma vida marinha. Os pássaros sumiram. Nem um único golfinho à vista. A bússola oscila sem explicação. Senti um frio incomum. O ar parece mais pesado. O que Morehouse descrevia não era fenômeno meteorológico, mas a assinatura de algo sinistro, uma perturbação ambiental que precede a colisão do Mary Celeste com uma força para além da compreensão humana. O último registro de comunicação conhecida do Mary Celeste, anotação no diário de bordo do próprio capitão Briggs, em 25 de novembro, um trecho revelado em 1913, através de transcrição de documentos navais decifrados, dizia simplesmente 400 milhas W de Santa Maria. Tudo bem, as palavras eram normais, mas a caligrafia de Briggs, geralmente firme, exibia um tremor sutil, quase imperceptível, como se uma premonição gélida já tivesse começado a se instalar. Então, em 4 de dezembro de 1872, o Dei Gratia avistou um navio à distância. Era o Mary Celeste. Mas algo estava terrivelmente errado. As velas estavam mal posicionadas, o convés parecia deserto, e nenhum sinal de vida era aparente. O capitão Morehouse ordenou que uma equipe de abordagem, liderada por seu imediato, Oliver Devoe, investigasse. O que eles encontraram, ou melhor, o que não encontraram, contradizia todas as explicações lógicas e dava início a uma das maiores lendas sombrias da história marítima. Não havia marcas de luta, nem sangue, nem sinais de violência. Os botes salva-vidas intactos, suprimentos de comida e água para 6 meses intocados. Um dos mistérios mais perturbadores, o sextante do capitão Briggs e o cronômetro, instrumentos vitais, haviam sumido, mas seus outros pertences pessoais, incluindo o baú de mapas, permaneceram intocados. O único item notavelmente ausente, além dos instrumentos de navegação, era o diário de bordo completo do capitão Briggs, cuja última entrada recuperada havia sido aquela de 25 de novembro. A versão oficial falava de abandono precipitado, talvez devido a um carregamento instável de álcool. Mas em 1978, uma análise forense de resíduos no porão do Mary Celeste revelou que os barris de álcool, embora danificados em menor proporção do que se esperaria de um vazamento grave, não apresentavam vestígios de explosão ou ignição. E a cereja no bolo deste mistério macabro, a descoberta que rasgou o véu da plausibilidade, veio em 2007, quando um grupo de mergulhadores de águas profundas, ao explorar um abismo anônimo a leste dos Açores, encontrou, incrustado em uma formação rochosa, a 3,0 metros de profundidade, um objeto metálico com inscrições indecifráveis, emanando uma estranha luminescência azul esverdeada. Próximo a ele, um pequeno fragmento de madeira, inegavelmente parte do casco de um navio do século XIX. A datação do fragmento confirmou.
pertencia ao Mary Celeste. O navio não flutuou. Foi atraído para o abismo, para um segredo mais antigo que a própria humanidade. Aquela embarcação estava sobre algo, algo que se despertou e que queria mais do que apenas vidas. A descoberta do Mary Celeste, em 5 de dezembro de 1872, pelo bergantim Dei Gratia, marcou o início de uma das maiores anomalias marítimas já registradas. O navio, um bergantim de 282 toneladas, foi encontrado à deriva a cerca de 600 milhas náuticas a leste dos Açores. Seu mastro de gávea rasgado, seu convés em desordem, mas seu casco intacto. O capitão David Morehouse, do Dei Gratia, enviou uma equipe de inspeção liderada pelo seu imediato, Oliver Devoe. Os relatos iniciais confirmavam a mais perturbadora das ausências. A tripulação e os 7 passageiros, incluindo a esposa do capitão Briggs e sua filha de 2 anos, haviam desaparecido sem deixar um único rastro. A primeira inspeção oficial, após o Mary Celeste ser rebocado para Gibraltar, revelou um cenário de aparente abandono apressado, mas sem sinais de violência ou luta. A carga de álcool etílico estava intocada. Os suprimentos de comida e água eram abundantes. O diário de bordo do capitão Briggs e o registro oficial do navio estavam no camarote do timoneiro, com a última entrada datando de 25 de novembro, 10 dias antes de sua descoberta. O sextante e o cronômetro do navio, ferramentas cruciais para a navegação, haviam sumido. Uma bomba de porão havia sido removida e sua haste estava no convés, sugerindo uma tentativa recente de escoar água, embora o navio não estivesse com vazamentos significativos. A bota salva-vidas estava faltando, indicando que a tripulação havia deixado a embarcação voluntariamente. Essa era a versão oficial, a face pública da tragédia. Contudo, os relatórios mais detalhados da subsequente investigação da Corte do Almirantado, conduzida pelo Procurador-Geral de Gibraltar, Frederick Solly Flood, começaram a revelar dissonâncias perturbadoras. Um relatório forense não classificado, datado de janeiro de 1873, descreveu a descoberta de uma substância viscosa e translúcida no camarote do capitão Briggs. Não era sangue, óleo ou resina comum. Análises rudimentares da época, embora inconclusivas, apontavam para uma composição orgânica complexa, resistente a solventes conhecidos e que emitia um brilho fosforescente sutil em completa escuridão, com um odor peculiar, quase metálico, que foi relatado como persistente e incomum. A equipe de Solly Flood prontamente descartou a substância como simples algas ou resíduos marinhos, talvez uma contaminação da carga, uma explicação que desafiava a lógica e a química rudimentar disponível. Além disso, durante uma inspeção mais minuciosa dos cabos de amarração, um marinheiro britânico, James Furlong, reportou ter encontrado um tipo de fibra emaranhada na corda principal do convés que não pertencia ao estoque do Mary Celeste. Era uma fibra de cor escura, incrivelmente resistente ao corte e que parecia absorver a luz ambiente, tornando-a quase invisível contra o fundo escuro do casco. O relatório oficial ignorou essa observação, classificando-a como detrito usual de navio mercante. Entretanto, Furlong, em seu diário pessoal, cujo conteúdo veio à tona décadas depois, através de um leilão de itens marítimos, descreveu a fibra como estranhamente viva, pulsando com um frio interior quando ele a tocava, uma anotação considerada na época como fruto da superstição de um marinheiro assustado. Fragmentos de testemunhos, coletados em ambientes menos formais, como os bares de Gibraltar, pintavam um quadro ainda mais sombrio. Marinheiros do Dei Gratia, que oficialmente não reportaram nada além da normalidade bizarra do navio vazio, em suas conversas privadas mencionavam vozes estranhas vindas do casco, um canto abissal que parecia ecoar das profundezas do Mary Celeste à noite. Um desses relatos, atribuído a um estivador local, José Garcia, descrevia um zumbido de baixa frequência que se podia sentir na estrutura do cais quando o Mary Celeste estava atracado, um som que não era mecânico e que parecia penetrar os ossos. As autoridades classificaram tais descrições como fantasias de bêbados e superstições do porto, desqualificando qualquer narrativa que fugisse ao escopo de uma investigação marítima convencional.
O capitão Morehouse, em correspondência privada com um amigo e armador em Nova York, expressou uma inquietude profunda sobre o Mary Celeste, confessando sentir uma presença no navio, algo que não era do mar nem da terra, uma observação que nunca entrou em seu depoimento formal. A negação das autoridades foi instantânea e veemente. Solly Flood, determinado a evitar qualquer pânico ou especulação sensacionalista, concluiu que a tripulação, por algum motivo insondável, havia abandonado o navio, talvez devido a um temor infundado de explosão dos barris de álcool ou a uma tempestade repentina. Qualquer evidência que sugerisse o contrário foi sistematicamente ignorada, ridicularizada ou reinterpretada para se encaixar na narrativa aceitável. O estranho resíduo foi atribuído à contaminação natural. Os relatos de sons e luzes foram classificados como ilusões ópticas ou auditivas. A verdade para o almirantado britânico era um abandono inexplicável, porém humano. No entanto, a história do Mary Celeste não terminaria ali. Meses após a conclusão da investigação oficial, quando o navio já estava prestes a ser vendido em leilão, uma equipe de manutenção contratada para reparos finais descobriu algo que o pânico inicial e a pressa investigativa haviam perdido. Escondido sob uma prancha solta no piso da cabine principal do capitão Briggs, havia uma caixa de madeira escura, vedada com uma resina que parecia mimetizar a madeira e que não foi detectada pelos cães farejadores na época. Dentro dela repousava não um tesouro, não um documento, mas um objeto impossível. Era uma esfera perfeita, de aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, esculpida a partir de um material que não se assemelhava a nenhum metal ou rocha conhecida na Terra. Sua superfície era lisa e negra como obsidiana, mas com veios profundos que pulsavam com uma luminescência interna azul esverdeada, reminiscente da bioluminescência abissal, porém com uma intensidade artificial. Ao tocá-la, a equipe relatou uma sensação de frio absoluto que parecia penetrar as luvas e os ossos, e um leve zumbido de frequência ultra-baixa, quase imperceptível, que reverberava não no ar, mas diretamente nos tímpanos. Este artefato, cuja existência foi imediatamente classificada como ultra-secreta e confiscada por agentes navais de alta patente, não pertencia a 1872. Ele parecia ter vindo de um tempo e espaço que a humanidade mal podia conceber. Uma peça de um quebra-cabeça cósmico que havia sido inadvertidamente trazida à superfície pelas correntes ocultas do Atlântico. Um aviso silente de que o Mary Celeste não era apenas um navio à deriva, mas uma testemunha, e talvez um catalisador de algo muito, muito mais antigo e terrível. À medida que o Mary Celeste se afastava inexoravelmente da familiaridade da Terra, a vastidão indiferente do Atlântico Norte começou a impor uma forma particular de tormento psicológico sobre sua tripulação. O confinamento a bordo daquela casca de madeira, no meio de um deserto líquido, transformou a sanidade de cada homem em uma fortaleza sitiada. Não era a sede ou a fome que assaltavam suas mentes, mas a onipresente solidão, amplificada por uma quietude anômala que se instalou sobre o oceano. A ausência de vida marinha, de gritos de gaivotas, do borbulhar de cardumes, criou um vácuo auditivo que se tornou mais opressor do que qualquer tempestade. Nesses silêncios profundos e prolongados, a mente, privada de estímulos externos, começou a fabricar os seus próprios. Ruídos noturnos, antes atribuídos ao balanço natural do navio ou ao murmúrio do vento, transformaram-se em sussurros indistintos, em arranhões suaves na madeira do casco, em ecos de passos vazios no convés superior. A tripulação, antes robusta e acostumada aos rigores do mar, começou a apresentar sinais de desgaste mental. As conversas diminuíram, substituídas por olhares vazios e uma crescente paranoia. A sensação de estar sendo observado, de uma presença invisível a bordo, tornou-se um companheiro constante, mais aterrorizante do que qualquer ameaça tangível. Os diários pessoais, recuperados de maneira circunstancial e clandestina anos após o incidente, oferecem um vislumbre perturbador do colapso psíquico a bordo do Mary Celeste. O diário do primeiro oficial, Albert G. Richardson, um homem de racionalidade inabalável,
revela uma deterioração alarmante em suas entradas. Em 22 de novembro de 1872, ele escreve: "As noites trazem mais do que escuridão. Os homens reportam vultos na névoa, figuras que se movem na periferia da visão." O contramestre Evans jurou ter visto um navio imenso e sem mastros emergir da névoa densa e desaparecer tão rapidamente quanto surgiu. Não havia eco de seu movimento. Tentamos, eu juro, racionalizar reflexos, fadiga visual, mas a consistência dos relatos é assustadora. 4 dias depois, em 26 de novembro, a entrada de Richardson é ainda mais preocupante. Os pássaros sumiram há dias. Os golfinhos não mais acompanham nosso rastro. Mas ouvimos cânticos. Cânticos que não são humanos, que parecem vir debaixo d'água, ou talvez do próprio ar estagnado. E as crianças, Sarah, filha do capitão Briggs, e Mary, sobrinha do capitão, elas parecem vê-los. Não formas, mas algo no ar, algo que os adultos não percebem. Elas riem, acenam para o vazio, conversam com sombras que apenas elas podem discernir. É inquietante. O capitão Briggs tenta manter a ordem, mas o desespero se infiltra. O diário do cozinheiro, Charles Despin, por sua vez, registra em 27 de novembro. As provisões intocadas parecem apodrecer mais rápido do que o normal. O pão mofa em horas. A água tem um gosto metálico, mesmo a fresca. Os ratos, eles não fugiram como fariam de um navio em mau estado. Eles se amontoam no convés imóveis com os olhos vidrados, como se estivessem à espera, ou assistindo. É uma visão macabra. As entradas, muitas vezes rasuradas e escritas com uma caligrafia cada vez mais trêmula, tornam-se testemunhos de uma loucura que se espalhava como uma doença. A disciplina naval, antes o pilar da vida a bordo, desintegrou-se com uma velocidade aterrorizante. O capitão Benjamin Briggs, um homem conhecido por sua firmeza e devoção às rotinas, viu sua autoridade erodir sob o peso do inexplicável. O primeiro sinal de rebelião aberta veio em 28 de novembro, quando 3 marinheiros, Thomas Dinsdale, Andrew Gilling e Edward Head, recusaram-se a subir ao mastro principal para inspeção. Seus olhos estavam injetados, seus rostos pálidos, e eles murmuravam sobre vozes que vinham do alto, advertindo-os a não se aproximar do céu. O registro do log do navio, notavelmente lacônico, apenas indica insubordinação resolvida, mas fontes posteriores, incluindo depoimentos não oficiais de tripulantes de navios que se cruzaram com o Mary Celeste antes do desaparecimento, sugerem que a resolução envolveu contenção física e punições severas, algo raro sob o comando de Briggs. À medida que o terror se intensificava, a tripulação, desesperada por alguma forma de controle ou explicação, começou a recorrer a rituais supersticiosos arcaicos. Objetos pessoais eram jogados ao mar como oferendas, símbolos religiosos toscos eram gravados nas paredes da cabine, e cânticos estranhos, uma mistura de hinos e lamentos primitivos, eram entoados em voz baixa à noite, na esperança de apaziguar a entidade invisível que parecia ter reivindicado o navio como seu próprio domínio. Alguns marinheiros, num ato de desespero e irracionalidade, chegaram a sugerir o abandono do navio em alto mar, apesar da ausência de terra à vista e das remotas chances de sobrevivência em botes abertos. A lógica cedeu lugar ao pânico primordial. Os instrumentos de navegação, antes fontes de certeza e guias inabaláveis, tornaram-se arautos do caos. O compasso principal do Mary Celeste, um modelo Kelvin cuidadosamente calibrado, começou a girar descontroladamente em 29 de novembro, sem qualquer padrão discernível, apontando em direções que não existiam no mapa terrestre, para cima, para baixo, para um ponto que desafiava a própria geometria. O sextante de Briggs, instrumento vital para a navegação celestial, apresentava leituras impossíveis, indicando que o Sol e as estrelas estavam em posições que contrariavam todas as leis da astronomia conhecidas. Os cronômetros de bordo, de precisão suíça, ora aceleravam, ora paravam por completo, desincronizando-se com o tempo universal e, por conseguinte, com a própria realidade. A tripulação percebeu que a navegação tornou-se uma farsa, um ato de fé cega, num espaço onde as coordenadas pareciam flutuar e distorcer. Para além da desordem instrumental, a água sob o casco do Mary Celeste
começou a emitir uma bioluminescência espectral. Não era o brilho esverdeado e fugaz de plânctons comuns, mas uma luz azul profunda, pulsante, que irradiava do abismo. Essa luz, com uma intensidade que variava sem explicação, era acompanhada por uma sensação de frio anômalo, um gelo que não vinha da temperatura do ar ou da água, mas parecia emergir das profundezas, permeando o convés, penetrando a madeira e os ossos dos homens, um frio que gelava a alma e não era da natureza. Foi em 30 de novembro de 1872 que o inexplicável ultrapassou o limiar do terror psicológico para o físico. Aquela manhã, amanheceu sob uma névoa ainda mais densa, um véu úmido que transformava o Mary Celeste em uma ilha isolada no tempo e no espaço. Por volta das 08h30 GMT, durante a mudança de turno do convés, o marinheiro irlandês John Smith, um homem robusto e de temperamento calmo, responsável por inspecionar os equipamentos de vela do mastro Mezena, foi visto pela última vez pelo companheiro de vigia, o jovem marinheiro Volkert Lorenzen. Lorenzen, em seu depoimento posterior, descreveu a cena com um ar de incredulidade e terror. Segundo ele, Smith estava a poucos metros de distância, verificando as amarras, quando uma rajada de vento gelado, que não agitou as velas ou o mar, pareceu envolvê-lo. Lorenzen relatou um som que não era humano nem do mar, uma espécie de sucção rápida e profunda, como se o ar fosse engolido. E no instante seguinte, John Smith não estava mais lá. Não houve grito, não houve corpo caindo, não houve sinal de luta. Simplesmente se foi. Uma ausência absoluta. A corda que Smith segurava permaneceu solta, balançando levemente, um testemunho mudo de um desaparecimento impossível. A busca imediata não revelou rastros, nenhuma marca no convés, nenhum sinal de queda ao mar, nenhum vestígio na névoa. John Smith havia evaporado, inaugurando uma série de eventos que transformariam o Mary Celeste de um navio à deriva em um túmulo flutuante, um monumento àquilo que os homens haviam inadvertidamente despertado do abismo. O rastro espectral do Mary Celeste não era apenas a evidência de uma embarcação abandonada, mas o indício de que a sanidade humana havia se deparado com algo que transcendia sua compreensão e, por fim, a obliterou. Os ecos de sua agonia, preservados em documentos fragmentados e relatos cifrados, delineiam uma verdade ainda mais aterrorizante do que qualquer motim ou ataque pirata. O navio havia adentrado um território proibido, um domínio milenar de uma entidade primordial que jazia dormente nas profundezas abissais. Análises posteriores de cartas náuticas codificadas, recuperadas de arquivos ocultos da Marinha Real Britânica, datados do século XIX e recentemente desclassificadas, revelam anotações marginais em uma caligrafia arcaica, marcando a latitude e longitude da eventual descoberta do Mary Celeste como águas malditas, uma designação que remontava a relatos de navegações fenícias e cartaginesas, descrevendo fenômenos idênticos de silêncio marinho e desorientação temporal. Estas mesmas cartas referiam-se à área como um poço de Deimos, um local onde a própria membrana da realidade era porosa, permitindo a emanação de influências de um mundo sem luz, anterior à própria história conhecida pela humanidade. A tripulação, inicialmente, tentou combater a crescente aflição com a resiliência forjada por anos de mar agitado. No entanto, à medida que a presença invisível se adensava, a racionalidade cedeu lugar a um desespero primordial. Foi o imediato Albert G. Richardson, um homem de fé inabalável e disciplina férrea, que, conforme seu diário pessoal recuperado, um volume manchado pela água salgada e com páginas corroídas por alguma substância desconhecida, fez a primeira menção a apaziguar o abismo. Descrito inicialmente como um ato de superstição para acalmar a bizarra calmaria e o silêncio biológico, esses gestos evoluíram rapidamente para rituais complexos e perturbadores. Fragmentos de registros de áudio, recuperados de um cilindro fonográfico danificado, encontrado num compartimento secreto do navio, revelam cânticos guturais, repetitivos, em um idioma que foneticamente não corresponde a nenhuma língua conhecida. Peritos linguísticos da Agência de Defesa de Pesquisas Avançadas, em um relatório confidencial de 1978, categorizaram-no como
linguagem glotal primária, com ressonâncias de frequências subaquáticas impossíveis para a garganta humana. As cerimônias envolviam a projeção de sombras deformadas na luz bruxuleante das lanternas a óleo, enquanto oferendas, inicialmente rações e pequenos objetos pessoais, eram lançadas ao mar com uma reverência fanática. Símbolos estranhos, espiralados e angulares, que evocavam tanto iconografia quitônica quanto constelações desconhecidas, foram pintados com alcatrão e gordura animal no casco, nas velas e até nas testas dos marinheiros mais jovens, em um esforço desesperado para agradar o que quer que estivesse espreitando sob as ondas. A barreira entre o Mary Celeste e o horror abissal começou a desintegrar-se quando a comunicação direta com a entidade se estabeleceu. Não eram vozes audíveis no sentido comum, mas sussurros que ecoavam diretamente na mente, uma telepática invasão que distorcia a percepção e o livre-arbítrio. O relatório psiquiátrico forense do Dr. Elias Thorne, datado de 1876, baseado em entrevistas com a tripulação do Dei Gratia e em indícios indiretos, descreve uma contaminação mental viral propagada por meios não físicos. O segundo oficial, Silas Coffin, um homem conhecido por seu ceticismo, começou a relatar visões vívidas de cidades submersas de arquitetura não euclidiana, torres retorcidas e monolitos que desafiavam a gravidade, habitadas por seres que se moviam em dimensões além da compreensão tridimensional. Suas anotações, encontradas rasgadas e dispersas pela cabine do leme, descrevem a entidade como o eco do primal, o silêncio que precede a luz, e registram comandos inconfundíveis: guiar para o centro, entregar o fardo, abraçar a escuridão. Essas diretrizes telepáticas pareciam guiar o navio com uma precisão sinistra, levando-o inexoravelmente para um ponto de convergência, para o coração da anomalia. À medida que a influência da entidade se aprofundava, as mudanças não se limitaram à esfera mental. Uma transformação física insidiosa começou a manifestar-se nos tripulantes, um processo de adaptação grotesca aos domínios aquáticos. Registros anônimos, que se acredita pertencerem ao cozinheiro, registram observações perturbadoras. A pele de alguns marinheiros adquiriu uma tonalidade esverdeada e uma textura rugosa, quase escamosa, especialmente nas mãos e pescoço. Os olhos, antes claros e alertas, dilatavam-se para proporções anormais, a íris adquirindo um brilho fosforescente que permitia uma visão surpreendente na escuridão mais completa, uma adaptação perfeita para as profundezas oceânicas. A mais alarmante das transformações era uma necessidade compulsiva e incontrolável de permanecer próximo à água, ou até mesmo submerso nela. O contramestre Jeremiah Goodwin notou em seu diário que o suor deles não é salgado, e sua respiração cheira a musgo de fundo de rio. Alguns marinheiros eram encontrados cochilando dentro de barris de água doce, ou passavam horas debruçados sobre o convés, a face quase tocando a superfície do oceano, como se estivessem a ouvir um chamado distante e irresistível, ou como se suas próprias peles clamassem pela umidade salgada que os estava a reconfigurar. O clímax da loucura do Mary Celeste não foi um abandono forçado, mas um ato deliberado, a culminação de um ritual de sacrifício que a tripulação, em sua mente corroída e alterada, via como uma unificação com a entidade. Os últimos escritos do Capitão Briggs, decifrados de um caderno cifrado oculto em sua cabine e examinados por criptógrafos navais em 1903, revelam um estado de aceitação macabra. Eles clamam por nós, e nós os ouvimos. Escreveu ele sua caligrafia outrora firme, agora trêmula e quase ilegível. O fardo será leve quando nos juntarmos ao coro silencioso abaixo. A grande respiração nos aguarda. A tripulação do Mary Celeste não desapareceu. Eles se entregaram. Não houve motim nem pirataria, mas uma transmutação, uma fusão final com a força primordial que os havia assombrado. No momento derradeiro, em algum ponto impreciso no tempo e no espaço, o capitão Briggs, sua família e cada um dos marinheiros, despojados de sua humanidade, deram o passo final, não para fora do navio, mas para dentro do abismo que os esperava. E ao fazê-lo, inadvertidamente, abriram ainda mais a fenda,
libertando um eco do horror cósmico para que continue a vagar pelas correntes ocultas do nosso mundo, aguardando o próximo navio que se atreva a cruzar seu caminho. Em 20 de dezembro de 1872, não muito depois da descoberta chocante do Mary Celeste pelo Dei Gratia, uma operação de recuperação e investigação de uma escala sem precedentes foi discretamente orquestrada. Não era apenas um esforço de resgate comum, era uma resposta velada a anomalias já registradas por embarcações de mapeamento hidrográfico na região. Documentos recentemente desclassificados do Arquivo Naval Britânico revelam que a fragata de patrulha, HMS Endeavour, uma embarcação de reconhecimento equipada com os mais avançados sonares e equipamentos de mergulho profundo da época, foi redirecionada com máxima urgência para o local. A bordo, uma equipe de elite liderada pelo comandante Alistair Finch, composta por mergulhadores de combate experientes, especialistas em engenharia naval do Almirantado Real e um grupo seleto de arqueólogos marinhos com vasta experiência em recuperação de destroços históricos e, mais importante, de eventos de interesse excepcional. Suas ordens eram claras e alarmantes: recuperar e catalogar todo o material sensível a bordo do Mary Celeste, garantindo a máxima discrição e a minimização de qualquer exposição pública. O comandante Finch, em seu diário de bordo pessoal, datado de 23 de dezembro, descreveu a atmosfera de apreensão. Não se tratava de um naufrágio. O silêncio da tripulação era um grito mais alto que qualquer tempestade. Nossos equipamentos de sonar de varredura profunda já haviam detectado padrões irregulares sob a quilha do navio, uma assinatura que não se encaixava em nada conhecido na cartografia naval. A inspeção detalhada do Mary Celeste revelou um cenário que desafiava a razão e a física. Os relatórios preliminares de campo, classificados sob o código Projeto Triton, descrevem um casco que, embora intacto estruturalmente, exibia modificações incompreensíveis. Na parte externa do convés principal, os especialistas notaram padrões de abrasão concêntricos e lineares, como se algo de proporções colossais e peso inimaginável tivesse sido arrastado ou girado em seu lugar. Análises forenses posteriores, realizadas em laboratórios secretos da Marinha, revelaram que essas marcas continham vestígios de compostos orgânicos não identificados e de um tipo de mineral cristalino com propriedades luminescentes. Ainda mais perturbadoras eram as inscrições. Em vários pontos do casco, tanto interna quanto externamente, foram encontrados ideogramas complexos, gravados com uma precisão que parecia impossível para ferramentas humanas da época. A transcrição gráfica M72, anexa ao relatório oficial, descreve-os como símbolos em espiral, interconectados por linhas pontilhadas, reminiscentes de diagramas estelares antigos, mas com uma geometria que desafiava os princípios euclidianos. As cabines, em particular a do capitão Briggs e a área de convivência da tripulação, estavam reorganizadas em padrões que os investigadores do projeto Triton só podiam descrever como ritualísticos. Móveis pesados, como arcas e mesas de navegação, estavam inexplicavelmente virados ou posicionados em ângulos bizarros, desafiando a lógica gravitacional. Em uma das cabines da tripulação, o que parecia ser uma bússola de latão antiga estava incrustada no teto, não presa, mas como se tivesse sido fundida ao madeiramento, seu ponteiro solidificado, apontando para um ponto inexistente no plano terrestre. Registros de áudio da equipe de recuperação, gravados em fonógrafos experimentais, capturaram murmúrios de perplexidade e horror, com um dos engenheiros navais sussurrando: "Isto não foi um motim, comandante." Verso é como se a própria estrutura da realidade tivesse sido torcida aqui dentro. Os mantimentos, embora intactos, pareciam ter sido dispostos em formações geométricas inexplicáveis, alguns empilhados em pilares precários que desafiavam a estabilidade. A equipe encontrou um único diário de bordo, que se revelaria crucial, mas sua leitura foi imediatamente restrita a um pequeno círculo de oficiais de alto escalão. A extensão do encobrimento militar foi imediata e absoluta. No dia 24 de dezembro de 1872, o Almirantado Britânico emitiu a Ordem de Classificação de Nível Onyx, a mais alta designação de segurança,
sobre todo o incidente do Mary Celeste. A fragata HMS Endeavour foi desviada para um porto naval isolado na Escócia, onde o Mary Celeste foi desmontado sob guarda armada. Cada peça da embarcação, cada artefato recuperado, foi meticulosamente catalogado e selado em cofres à prova de som e radiação. O relatório final da Operação Kraken, datado de 1873 e assinado pessoalmente pelo almirante Sir Thaddeus Thorne, concluía oficialmente a perda da tripulação por causas misteriosas indeterminadas, provavelmente relacionadas a um evento climático extremo ou a um ato de pirataria não rastreável, uma narrativa fabricada para consumo público. Testemunhas-chave da equipe de resgate, incluindo o comandante Finch e os principais especialistas, foram sumariamente transferidas para postos remotos no Pacífico Sul ou dispensadas honrosamente, seus depoimentos originais confidenciais substituídos por declarações padronizadas e irrelevantes. Arquivos completos sobre o caso foram dispersos entre diversos cofres fortes militares, camuflados sob designações genéricas, em uma tentativa deliberada de tornar a verdade inatingível. A operação foi tão eficaz que, por décadas, a lenda do Mary Celeste permaneceu como um mistério irresolvível, alimentando teorias superficiais e desprovidas de qualquer acesso aos dados reais. Foi somente em 1987 que a primeira fenda significativa no muro de silêncio do almirantado foi criada. Dr. Elias Vance, um renomado oceanógrafo e historiador naval da Universidade de Plymouth, com uma reputação de persistência e uma paixão por enigmas marítimos, conseguiu acesso a uma filtragem de dados classificados. A fonte, um ex-analista sênior do Gabinete de Inteligência Naval, arrependido e com a saúde debilitada, forneceu a Vance microfilmes deteriorados e gravações de áudio codificadas, subrepticiamente copiadas de um arquivo de contingência. Entre esses documentos estava uma cópia parcial do diário de bordo cifrado do Mary Celeste, escrito pelo capitão Briggs em uma tinta especial que se revelava sob luz ultravioleta, e uma série de transcrições de comunicação da HMS Endeavour que mencionavam anomalias gravitacionais extremas e emanações psíquicas detectadas pelos sistemas neurais da tripulação. Dr. Vance passou anos verificando a autenticidade de cada peça, montando um quebra-cabeça que revelava não um simples desaparecimento, mas um encontro aterrador. Sua pesquisa independente, compilada no manifesto não publicado O Coração do Abismo, uma análise esotérica do incidente do Mary Celeste, é a espinha dorsal de nossa própria investigação. A pesquisa do Dr. Vance, inicialmente ignorada e até ridicularizada, assume hoje uma urgência perturbadora. As evidências que ele laboriosamente desenterrou do caso Mary Celeste não são mais relíquias de um evento isolado no século XIX. Atualmente, registros sísmicos anômalos e leituras gravitacionais inconsistentes, detectadas por boias de pesquisa profunda e satélites geoestacionários, indicam a reativação ou proliferação de fenômenos similares em outras regiões marítimas globais. Relatórios confidenciais de companhias de navegação comercial e marinhas de guerra ao redor do mundo mencionam zonas de silêncio oceânico, onde a vida marinha desaparece, bússolas enlouquecem e tripulações reportam sussurros na madeira ou visões fantasmagóricas. Mais recentemente, uma série de desaparecimentos de embarcações de pesquisa no Atlântico Sul e no Mar da China Oriental, ocorrências classificadas oficialmente como falhas mecânicas catastróficas, compartilham características assustadoramente semelhantes aos últimos momentos do Mary Celeste. A grande questão não é mais o que aconteceu naquele navio fantasma em 1872, mas o que os seus marinheiros, sem saber, despertaram. E mais importante, o que essa entidade ancestral ainda exige das águas profundas do nosso mundo. O eco do Mary Celeste ressoa, amplificado através dos oceanos. A história do Mary Celeste não é um capítulo isolado e poeirento nos anais da navegação. É, de fato, o prólogo de um terror que persiste, um padrão insidioso que se repete com uma precisão arrepiante nas décadas e séculos que se seguiram. As correntes que engoliram a tripulação do Mary Celeste em 1872 continuam a arrastar outras embarcações
para o mesmo abismo de mistério. Relatórios confidenciais da Guarda Costeira e da Marinha Mercante revelam uma série de desaparecimentos contemporâneos que espelham com fidelidade macabra o destino do bergantim. Em 1955, o MV Joita, um cargueiro de 70 toneladas, foi encontrado à deriva no Pacífico Sul, a 600 milhas de Fiji, completamente abandonado, seus 25 passageiros e tripulantes evaporados. Assim como no Mary Celeste, não havia sinais de luta ou tempestade violenta. Cargas valiosas permaneciam a bordo. Mais recentemente, em 2002, o Case II, um catamarã australiano, foi descoberto vagando pela Grande Barreira de Corais. Seus 3 ocupantes haviam sumido, o motor ainda funcionando, a mesa posta para uma refeição não consumada. E há os casos menos divulgados, abafados pela burocracia naval e pela incompreensão pública. O Pesca Desolada, um arrastão português, que em 2017 simplesmente deixou de responder aos chamados de rádio na latitude aproximada de 40 graus N 30 graus W, uma área estranhamente próxima à trajetória do Mary Celeste. Seu último sinal de AIS indicou uma velocidade de 8 nós, em condições de mar calmo. Dias depois foi avistado por um petroleiro, o Titanus Rex, vazio, as redes ainda a bordo, o sonar ativo, mas sem uma alma viva. Análises forenses navais, contidas em arquivos de segurança nacional com acesso restrito, apontam para uma ausência total de vestígios humanos ou de qualquer tipo de força externa que justificasse o abandono. Sem vestígios de incêndio, sem sinais de colisão, sem botes salva-vidas lançados. As transcrições das últimas comunicações do Pesca Desolada revelam apenas ruídos estáticos, intermitentemente quebrados por murmúrios ininteligíveis, descritos como sons anômalos de ressonância de baixa frequência, por especialistas em acústica submarina que acessaram esses dados sob juramento de silêncio. Esses incidentes não são eventos isolados, mas pontos em uma rede complexa e antiga de influência, tecida pelas próprias profundezas. A entidade que se manifestou ao Mary Celeste não opera através de ataques diretos e grandiosos, mas por meio de uma subversão sutil e implacável das estruturas humanas. Registros desclassificados de agências de inteligência marítima, datando desde o início do século XX, revelam padrões de cooptação dentro de famílias marítimas tradicionais. Clãs cujas raízes remontam a eras de navegação arcaica. Essas linhagens, aparentemente pilares da indústria naval, servem como guardiões involuntários, ou, em alguns casos, cúmplices dispostos, manipulando rotas comerciais, direcionando navios-alvo para pontos de encontro abissais e silenciando quaisquer relatos de fenômenos inexplicáveis. Oficiais de alta patente da Marinha, magnatas da logística portuária, até mesmo pesquisadores oceanográficos proeminentes, todos são elos nesta cadeia invisível. Documentos internos do Consórcio Global de Transporte Marítimo, vazados em fóruns obscuros da Deep Web e verificados por analistas independentes, contêm e-mails e memorandos que fazem referência velada a ajustes de rota necessários para a harmonização com as marés profundas, ou medidas de segurança para evitar anomalias geofísicas, termos que, para um observador externo, parecem benignos, mas que em um contexto mais amplo revelam uma intenção sinistra. Há relatos de registros financeiros anômalos em contas de empresas de resgate marítimo, pagamentos inexplicáveis por operações de limpeza em áreas de desaparecimento onde supostos destroços nunca são encontrados, mas qualquer vestígio de evidência é convenientemente erradicado. Testemunhos de desertores ou desacreditados dentro dessas organizações, embora oficialmente considerados delírios paranoicos, falam de códigos secretos, rituais obscuros e de uma devoção cega a uma ordem maior que reside sob as ondas. O objetivo final da entidade não é a mera destruição, mas uma remodelação fundamental da própria existência humana, um retorno a um estado primordial, onde a superfície da Terra seria irreconhecível. Os arquivos mais perturbadores, recuperados de uma biblioteca particular selada pela Inquisição,
e posteriormente decifrados por uma equipe de criptógrafos linguísticos em 1987, descrevem um plano milenar, a submersão das principais cidades costeiras, não como um ato de cataclismo aleatório, mas como uma reconfiguração proposital do ambiente global. A elevação do nível dos oceanos não seria apenas um fenômeno climático, seria uma indução controlada, acelerada por anomalias gravimétricas subaquáticas, transformando o habitat humano em um domínio aquático. Além disso, os mesmos textos escritos em uma língua que combina hieróglifos sumérios com símbolos de escrita rúnica celta detalham a grande transmutação, a adaptação forçada da humanidade a uma existência anfíbia, através de manipulações genéticas induzidas por emanações abissais e névoas de transformação, uma adaptação que nos tornaria criaturas do mar, subservientes aos desígnios de algo muito mais antigo que a própria Terra. O ápice deste plano é o retorno dos primordiais, os antigos deuses do mar, entidades cósmicas que dormem nas profundezas desde antes do surgimento da vida terrestre, aguardando o momento em que as condições estariam maduras para sua ascensão. A tripulação do Mary Celeste foi, inadvertidamente, a faísca inicial que começou a despertar um desses seres adormecidos, um sacrifício involuntário para o prelúdio de uma nova era. Projeções de cenários de cataclismos, encontradas em diários de bordo de navios exploratórios alemães dos anos 1930, documentos que misteriosamente desapareceram de arquivos públicos após a Segunda Guerra Mundial e ressurgiram brevemente em leilões clandestinos, fazem menção a diagramas de convergência de correntes telúricas e símbolos de invocação submarina, corroborando esta visão apocalíptica. Os sinais de alerta estão por toda parte, camuflados na rotina diária, mas gritando para aqueles que ousam ouvir. As mudanças nos padrões migratórios marinhos, antes atribuídas unicamente às alterações climáticas, agora se mostram mais sinistras. Relatórios oceanográficos censurados, obtidos por um coletivo de jornalistas investigativos, em 2019, detalham o desvio inexplicável de cardumes inteiros de peixes e de populações de cetáceos de suas rotas sazonais habituais, convergindo para áreas de anomalias térmicas e sonoras no Atlântico Norte, as mesmas coordenadas que viram o desaparecimento do Mary Celeste. Não são meras alterações ecológicas, são manadas sendo conduzidas por uma força invisível para um abate silencioso ou para um novo propósito. As descobertas arqueológicas subaquáticas são sistematicamente suprimidas. Estruturas megalíticas colossais, não naturais, foram detectadas por sonares avançados em fossas abissais, mas os relatórios são prontamente classificados como formações geológicas de interesse limitado, e as expedições subsequentes são canceladas sem explicação. Imagens de sonar inconsistentes, vazadas por ex-operadores navais, revelam formas geométricas impossíveis, pulsando com uma energia que desafia a compreensão científica. O aumento inexplicável de acidentes navais, desde falhas mecânicas aparentemente aleatórias em navios de carga, até desaparecimentos súbitos de iates de luxo, sem registro de SOS, é uma evidência que poucos conectam. O diário de bordo do capitão Elias Vance, do navio Vigilante das Profundezas, encontrado em 2021 em um compartimento secreto de sua embarcação abandonada, descreve a experiência de ver luzes azuis pulsantes sob a quilha e sentir um frio que não era da água, mas da própria morte, dias antes de sua tripulação inteira desaparecer. O Mary Celeste não foi um fim, mas um começo, um eco fantasmagórico de um evento que se repete cada vez mais perto de nós. A verdadeira pergunta que nos assombra não é onde a tripulação foi, mas o que eles testemunharam, e em seu desespero final, inadvertidamente libertaram para que continue a vagar pelas correntes ocultas do nosso mundo. A entidade ancestral, despertada pela passagem sobre a brecha, não se satisfez com algumas almas. Ela busca uma expansão, uma transformação. Cada vez que uma embarcação se aventura pelas vastas extensões oceânicas, ela navega não apenas sobre água, mas sobre um portal. O silêncio, a névoa, a bioluminescência impossível, o frio que perfura os ossos,
Esses são os precursores, os sinais de que você se aproxima de um limiar. Você pode ser o próximo a sentir o puxão das profundezas, o sussurro das vozes que emergem da própria madeira do seu casco, o desespero de sua mente sendo sistematicamente erodida. O Mary Celeste foi apenas a primeira peça de xadrez a ser movida. O tabuleiro é o oceano. E você, caro ouvinte, a qualquer momento, pode se tornar o próximo instrumento da entidade ancestral. Enquanto Mary Celeste seguia sua trajetória inexorável para o abismo, a tripulação, antes a epítome da racionalidade e da resiliência, desintegrava-se sob o ataque implacável da anomalia. Não era fome ou sede que os consumia, mas a erosão sistemática de suas percepções. Os diários de bordo, posteriormente recuperados em caixas estanques flutuantes a quilômetros do ponto da descoberta, e as análises forenses dos resíduos microscópicos encontrados no convés, apontam para uma progressão terminal de delírios coletivos. O relato mais perturbador veio da análise de um dos últimos registros encontrados na cabine do imediato Albert G. Richardson, um pedaço de papiro estranhamente seco e intocado pela umidade marinha, que continha símbolos que peritos em linguística arcaica do Departamento de Pesquisas Transregionais de 1957 só puderam identificar como um dialeto proto-sumério alterado. A transcrição, ainda hoje classificada como nível beta 7, descrevia o véu que se desfaz e a canção que não é para ouvidos humanos, mas para a própria medula do ser. A anomalia, por volta do 10º dia de sua influência plena, não mais se contentava em distorcer a realidade. Ela começou a exigir. O capitão Benjamin Briggs, em seu último registro compreensível no diário principal, datado de 23 de novembro de 1872, descreve com uma caligrafia cada vez mais irregular e angulosa um fenômeno ainda mais aterrorizante. As vozes, outrora sussurros indistintos, agora possuem uma clareza hedionda. Não são de entes queridos falecidos, mas ecos de algo mais, de entidades que nunca existiram em nosso tempo. Elas não buscam a nossa alma ou a nossa carne, elas anseiam pela nossa percepção, pela nossa capacidade de moldar a realidade com a mente. Querem quebrar a barreira, quebrar o vidro, o navio. O navio não é mais um navio, mas um ponto de confluência. Os relatórios de inteligência compilados pelo Grupo de Estudo de Incidentes Anômalos Marítimos, em 1948, desclassificados em 2003, revelam que a área onde o Mary Celeste foi interceptado não era apenas uma anomalia gravimétrica, mas um ponto de convergência de linhas temporais e dimensionais. Mapas náuticos antigos, datados do século XVII e recuperados de uma embarcação holandesa afundada em 1901, mostravam marcações secretas de nós de abertura ou fendas abissais, áreas que culturas marítimas esquecidas já consideravam pontos de fragilidade no tecido da realidade. O Mary Celeste, sem saber, fora levado diretamente para um desses nós, sobre um antigo lacre que fora, por eras, a única barreira entre a nossa dimensão e a de algo que esperava pacientemente nas profundezas do vazio cósmico. A presença não atacava os corpos diretamente, mas a própria sanidade, transformando a embarcação em um laboratório de tortura psicológica. Registros dispersos, como o fragmento de um talão de notas de um dos tripulantes Voller, continham apenas desenhos frenéticos de formas geométricas impossíveis e tentáculos que pareciam emergir da própria madeira do navio, acompanhados da frase repetida: ele vê através do convés, ele espera. O frio sobrenatural que emanava do abismo não era apenas uma sensação térmica, era a manifestação de uma entropia que buscava desorganizar a própria estrutura molecular da realidade a bordo. O brilho bioluminescente, agora constante e pulsante em ritmos alienígenas, intensificava a sensação de que o Mary Celeste estava submerso não em água, mas em um fluido de consciência, um meio que amplificava e distorcia os pensamentos dos tripulantes. O que se seguiu foi o clímax do horror. Os dados de análise de estresse estrutural do casco do Mary Celeste, realizados após sua recuperação, mostraram microfraturas e distorções incomuns, não consistentes com uma tempestade severa ou colisão. Em vez disso,
As evidências eram compatíveis com a tensão de um ambiente submetido a forças não euclidianas, como se a própria estrutura do navio estivesse sendo dobrada em dimensões que não podemos conceber. Foi neste ponto, segundo as reconstruções do Jehan, que o rasgo dimensional se abriu completamente. Não foi um portal visível ou uma fenda brilhante, mas uma dissolução gradual das barreiras entre o interior do navio e o exterior profundo, não apenas do oceano, mas do vácuo entre as estrelas. O relato no papiro de Richardson, o mais próximo de uma testemunha ocular, descreve os últimos momentos de lucidez da tripulação. Não podíamos lutar contra o que não víamos, mas sentíamos. Ele não queria sangue, mas a experiência da nossa rendição, o desespero, o terror, a loucura, eram a sua oferta. Um sacrifício de sanidade, não de vida. A tripulação, em um ato final de desespero e incompreensão, buscou resistir ao que se tornava uma fusão literal de suas mentes com a presença abissal. Acreditam os analistas do Jehan que, em sua ânsia por escapar à assimilação psíquica, os marinheiros tentaram talvez purgar o navio da influência ou se lançar à água em uma tentativa vã de fuga. Essa ação, seja qual for, foi o catalisador. Ao invés de repelir a anomalia, o ato de resistência final, desesperado e coordenado, inadvertidamente completou o sacrifício exigido pela entidade. A tensão mental, o medo puro e a fragmentação da razão humana, acumulados por dias, foram canalizados. Não foi um motim nem uma fuga, foi uma implosão psíquica. Os arquivos submersos aos quais a premissa se refere são, na verdade, os registros criptografados do projeto Cthulhu, do Ministério da Defesa dos Ipirioacewa, desclassificados em 2017 por um erro administrativo e rapidamente selados novamente. Eles detalham que a brecha sobre a qual o Mary Celeste se engrava era um ponto de intercâmbio energético cognitivo. O que foi liberado não foi uma criatura física, mas um princípio de contaminação psíquica, uma forma de ressonância ou uma frequência extradimensional que se alimenta da desordem e do medo. A tripulação do Mary Celeste, em sua agonia final, tornou-se o condutor primário, os inocentes bodes expiatórios que abriram a porta para que essa influência invisível se espalhasse pelas correntes ocultas do nosso mundo. O navio foi encontrado perfeitamente intacto, porque os marinheiros não foram removidos violentamente. Eles foram dissolvidos da realidade, suas mentes absorvidas e seus corpos desmaterializados por uma força que os queria como um banquete de sanidade e desespero. O Mary Celeste não foi abandonado, ele foi esvaziado, e o que foi deixado para trás foi a prova de um portal, um lembrete silencioso e flutuante de que o véu entre os mundos pode ser mais tênue do que ousamos imaginar, e que as profundezas não guardam apenas segredos marinhos, mas horrores cósmicos à espera de uma oportunidade para emergir.